Olá, eu sou a professora Mônica, professora de matemática da Escola Estadual Antônia Guedes Martins. E hoje a nossa aula de matemática vai ser sobre geometria espacial, em específico, volume de um prisma, certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco a respeito do princípio de Cavalier e aprender a calcular o volume de um prisma qualquer. Para exemplificar o princípio de Cavalier, para que vocês tenham uma compreensão maior, eu coloquei esse exemplo, que é um exemplo bastante visto e que tem no livro didático de vocês, é um exemplo da pilha de folha de papel, certo? Na primeira figura, nós temos uma pilha e ela está bem organizada, certo? E essa mesma quantidade de papel, ela está um pouco deslocada na figura 2, certo? Na segunda figura. E a gente observa que elas possuem o mesmo volume, porque elas têm a mesma quantidade de folhas, certo? Então, elas têm o mesmo volume. E na terceira, embora o formato seja um pouco diferente, mas ela também possui o mesmo volume que as duas superiores, certo? Então, assim, pelo princípio de Cavalier, se eles têm se eu traço um plano e eles têm a mesma área, então nós temos que esses dois sólidos eles possuem o mesmo volume. Bem, então, no princípio de Cavalier, para ficar mais exemplificado, eu tenho aqui na nossa figura duas figuras espaciais, elas são um pouco semelhantes, mas nem tanto, certo? O volume da primeira é S1 e o volume da segunda é S2, e nós temos dois planos, um plano que está apoiando as duas figuras espaciais e um plano beta que está cruzando essas duas figuras, certo? Então, para que nós consigamos entender, quando eu traço esse plano beta, certo? Ele está seccionando as duas figuras espaciais. Se essas duas áreas que estão sendo seccionadas pela figura 1 e pela figura 2 forem iguais, neste caso nós estamos chamando de A1 e de A2, certo? Se elas forem iguais, então, pelo princípio de Cavalier, nós temos que o volume dessas duas figuras também são o mesmo, certo? Então, assim, para mim calcular o volume, quando se tem uma mesma área, basta que eu tenha a altura, certo? A área, no caso, se elas forem iguais, então não importa o formato da figura, se a área for igual, elas podiam ser figuras completamente diferentes. Mas quando eu traço um plano, certo? E o volume a área que está sendo seccionada em uma foi igual à área que está sendo seccionada em outra, então o volume também será igual, certo? Então, observando o princípio de Cavalier, nós podemos definir o volume de um prisma. Porque no caso dos prismas, eles possuem uma base, tanto podem ser inclinados ou não, certo? Mas eles são retos. Então, como eles são retos, a área que eu tenho embaixo, eu tenho no meio, eu tenho em cima, certo? Então, a área ali, ele não está mudando, certo? Da onde eu traçar o plano, a área que eu vou pegar vai ser a mesma da base, que também é a mesma de cima. Então, pelo princípio de Cavalier, nesse caso, nós vamos calcular a área da base, certo? E tendo a área da base, basta que eu multiplique pela altura e descubra qual o volume de um prisma, qual é a capacidade dele. Então, para mim calcular qualquer volume de prisma, vai depender muito da área da base. Se a base é um triângulo, eu vou calcular a área de um triângulo, certo? Que está formando a base, e vou multiplicar pela altura. Se a base é um hexágono, eu vou calcular a área da base, que é um hexágono, e multiplicar pela altura. Então, sempre vai ser dessa forma. Nós vamos identificar qual é a base e, em seguida, multiplicar pela altura, certo? Às vezes se confunde um pouco, mas é só nós visualizarmos. Se esse prisma tivesse deitado, nós temos que a parte reta seria assim, né?
Então, a base seria o que está ali na lateral. Eu tenho que enxergá-lo em pé, calcular a base e depois multiplicar pela altura, certo? Então, qualquer prisma, nós vamos precisar calcular a área da base e multiplicar pela altura. E para que nós relembrarmos a questão de cálculos de áreas, eu vou deixar aberto aqui no meu canal uma imagem com todas as áreas que nós podemos encontrar. A questão de área de um triângulo, área de um triângulo equilátero, de um losango, de um trapézio, certo? Para que nós possamos relembrar e possamos aplicar na resolução de problemas geométricos. Bem, para exemplificar, eu trouxe um prisma. Ele é um prisma de base hexagonal, certo? Cada aresta da base ela é de 10 centímetros e a altura desse prisma é de 35 centímetros. E a questão solicita para que a gente determine o volume desse prisma, certo? Pela fórmula geral, nós vamos calcular a área da base e multiplicar pela altura. Neste caso, a base dele é um hexágono, certo? Um hexágono de aresta ou de lado 10. Então, nós temos que calcular a área do hexágono e depois só multiplicar pela altura. Para a gente calcular a área de um hexágono, nós utilizamos a seguinte fórmula, né? É 6 vezes o lado desse hexágono elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, certo? Como o lado do nosso hexágono é 10, então L vai ser igual a 10, né? Então fica 6 vezes 10 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido para 4. Quando fazemos 10 ao quadrado, dá 100, né? 100 vezes 6 dá 600. E 600 dividido para 4, nós temos que dar igual a 150. Então, a área da base vai ser 150, raiz de 3. Então, sabendo a área da base, agora nós podemos concluir. Basta fazer a multiplicação de 150 raiz de 3 por 35, que é a altura, que dá 5.250 raiz de 3. E para chegarmos ao valor mais próximo, multiplicando 5.250 por raiz de 3, chegamos a um valor aproximado de 9.090 centímetros cúbicos, certo? Então, esse é o volume do prisma. Bem, essa daqui é a minha referência que eu utilizei, foi o livro de Dante. Espero que tenham gostado, tenham bons estudos e tchau, tchau. Até a próxima aula.